Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos pensamentos que nos pesam, que nos paralisam e tentam nos convencer de que não somos bons o bastante, de que não vamos conseguir, de que estamos sozinhos. Esses pensamentos negativos podem vir sorrateiros, às vezes com a força de uma tempestade, e muitas vezes parecem tão reais que começamos a acreditar neles. Mas há um lugar seguro, firme e cheio de verdade, onde podemos encontrar descanso e direção: a Palavra de Deus. A Bíblia não ignora nossas lutas internas. Pelo contrário, ela nos mostra com amor e clareza que há uma saída. Deus sabe das batalhas que travamos dentro da mente e, por isso, Ele nos deixou promessas, conselhos, orações e exemplos de pessoas que também enfrentaram momentos escuros, mas venceram porque escolheram confiar na Sua Palavra. A Palavra de Deus tem poder não só para consolar, mas para transformar pensamentos, renovar a mente e mudar completamente a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Este tema é um convite para você abrir o coração, respirar mais leve e descobrir passo a passo como a verdade de Deus pode calar as mentiras que o inimigo tenta plantar em sua mente. É um caminho de renovação, cura e libertação, não por força humana, mas pelo agir poderoso da palavra viva e eterna. E se você chegou até aqui, saiba, essa jornada já começou. Você não está sozinho. Deus caminha com você. Você já notou como alguns dias parecem começar com uma nuvem escura sobre sua cabeça? Ainda nem colocou os pés para fora da cama e já sente aquela sensação pesada, como se algo estivesse errado. Os pensamentos negativos são assim. Chegam sem convite e muitas vezes sem uma razão clara. Mas reconhecer esses pensamentos é o primeiro passo para vencê-los com a Palavra de Deus. Imagine uma bela casa onde você mora. Com o tempo, sem que você perceba, pequenas rachaduras começam a aparecer nas paredes. No início, são tão pequenas que você nem nota. Mas se não forem tratadas, essas rachaduras podem comprometer toda a estrutura da casa. Nossos pensamentos negativos funcionam da mesma forma. Começam pequenos, uma preocupação aqui, um medo ali, e se não os reconhecermos e tratarmos, podem abalar toda a estrutura da nossa vida espiritual e emocional. Em sua carta aos Romanos, Paulo nos diz algo muito profundo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta passagem nos revela algo fundamental. A batalha contra os pensamentos negativos começa com o reconhecimento de que nossa mente precisa ser renovada. Como uma horta que precisa ser constantemente cuidada, para que as ervas daninhas não dominem as plantas boas, nossa mente precisa de atenção regular para que os pensamentos negativos não sufoquem os pensamentos que nos edificam. Certa vez, conheci uma senhora que passou anos lutando contra pensamentos de medo e ansiedade. Ela contou que o ponto de virada em sua vida foi quando finalmente admitiu para si mesma: estes pensamentos não são apenas pensamentos passageiros, eles estão controlando minha vida. Esse reconhecimento honesto abriu a porta para sua jornada de cura. Como Davi reconheceu em um de seus salmos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele sabia que o autoexame sincero diante de Deus é essencial. Os pensamentos negativos geralmente caem em padrões reconhecíveis. Alguns de nós lutamos com pensamentos de inadequação. Não sou bom o suficiente, nunca vou conseguir. Outros enfrentam pensamentos de medo. E se algo terrível acontecer? Não vou conseguir lidar com isso. Há também os pensamentos de amargura. Nunca vou perdoar o que fizeram comigo. A vida é injusta. Reconhecer esses padrões é como um médico identificando os sintomas de uma doença. O primeiro passo crucial para o tratamento adequado. Pense em Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Depois de uma vitória espiritual dramática, no Monte Carmelo, ele caiu em um estado profundo de desânimo e medo, chegando a pedir a Deus que tirasse sua vida. Já basta, Senhor. Toma a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, ele lamentou.
Mesmo esse homem de Deus poderoso precisou reconhecer e enfrentar seus pensamentos negativos. E Deus não o repreendeu por isso. Em vez disso, cuidou dele, alimentou-o e falou suavemente com ele. Este é um ponto importante. Reconhecer nossos pensamentos negativos não significa que estamos fracassando espiritualmente. Na verdade, é um sinal de maturidade espiritual. É como acender a luz em um quarto escuro. Você não cria a bagunça ao iluminá-la, apenas torna possível arrumá-la. A origem desses pensamentos negativos pode variar. Alguns vêm de experiências dolorosas do passado, outros das pressões do dia a dia, e alguns, como a Escritura nos ensina, podem ser dardos inflamados do maligno, como Paulo mencionou em sua carta aos Efésios. Independentemente da origem, o reconhecimento é essencial. Uma técnica prática que muitos acham útil é manter um diário de pensamentos. Quando você notar um pensamento negativo recorrente, escreva-o. O simples ato de transferir o pensamento da sua mente para o papel muitas vezes diminui seu poder e permite que você o examine mais objetivamente. É como quando Deus instruiu o profeta Abacuque. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Há algo poderoso em colocar nossos pensamentos em palavras concretas. Outra ferramenta valiosa é compartilhar esses pensamentos com um amigo confiável ou mentor espiritual. O livro de Provérbios nos ensina que, como o ferro afia o ferro, assim, um homem afia o semblante do outro. Às vezes, precisamos de alguém que nos ajude a ver com clareza. Quando verbalizamos nossos pensamentos negativos para outra pessoa, frequentemente percebemos o quanto eles são irracionais ou distorcidos. Lembre-se de que reconhecer não é o mesmo que aceitar. Quando você identifica um pensamento negativo, não está dizendo, isso é verdade sobre mim. Está simplesmente reconhecendo, este é um pensamento que estou tendo. É como um guarda na porta da sua mente, verificando cada pensamento que tenta entrar. De onde você vem? Qual é sua intenção? Você está alinhado com a verdade de Deus? Jesus nos mostrou como fazer isso durante sua tentação no deserto. Quando pensamentos contrários à vontade de Deus foram apresentados a ele, não os ignorou, nem se deixou envolver por eles. Em vez disso, os reconheceu e os combateu com a verdade das Escrituras. Cada tentação foi respondida com, está escrito, este é nosso modelo. Reconhecer nossos pensamentos negativos é como abrir as janelas de uma casa fechada por muito tempo. No início, pode ser desconfortável. A luz intensa pode machucar nossos olhos, o ar fresco pode parecer frio demais. Mas é o começo necessário para transformar esse espaço em um lugar de vida e saúde. Como Paulo nos lembra, somos transformados pela renovação da nossa mente. E essa renovação começa com o reconhecimento honesto dos pensamentos que precisam ser mudados. Você já sentiu aquela sensação de paz quando uma brisa suave toca seu rosto em um dia quente? É um alívio imediato, não é mesmo? A palavra de Deus age exatamente assim em nossa mente quando estamos sufocados por pensamentos negativos. Ela é como uma brisa refrescante que limpa a atmosfera pesada de nossos corações. Como nos diz o livro de Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o poder de separar o que é verdadeiro do que é falso em nossos pensamentos. Imagine estar em uma sala escura, tentando encontrar seu caminho. Você tropeça, esbarra nos móveis, se sente perdido. Então alguém acende uma luz. De repente, tudo muda. Você consegue ver com clareza, se movimentar com segurança. O salmista entendeu isso quando escreveu: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Nossos pensamentos negativos são como essa escuridão, e as Escrituras são a luz que nos permite ver a realidade como ela verdadeiramente é. Uma jovem mãe que conheci lutava com pensamentos constantes, de que não era boa o suficiente para seus filhos. A cada pequeno erro, sua mente multiplicava a culpa. Ela começou a memorizar e repetir diariamente a passagem que diz: não há, portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No início,
parecia apenas palavras. Mas com o tempo, essa verdade começou a penetrar nas camadas de autopunição. Quando os pensamentos negativos surgiam, ela tinha uma espada afiada para combatê-los. Não era magia, era a palavra viva fazendo seu trabalho de transformação. A questão é, por que a palavra de Deus tem esse poder único? Porque não são apenas bons conselhos humanos. Como diz a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É como se o próprio Criador da sua mente tivesse escrito um manual de instruções perfeito para seu funcionamento saudável. Ele conhece exatamente o que você precisa ouvir. Pense nas Escrituras como um antivírus poderoso para sua mente. Assim como um computador pode ser infectado por programas maliciosos que o fazem funcionar incorretamente, nossa mente pode ser invadida por pensamentos negativos que distorcem nossa percepção. A palavra de Deus identifica esses vírus mentais e os substitui por códigos saudáveis. José, no Antigo Testamento, é um exemplo maravilhoso. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente por anos, ele tinha todos os motivos para se entregar à amargura e ao desespero. No entanto, José manteve uma perspectiva transformada. Como? A Escritura nos mostra que ele vivia consciente da presença de Deus. O Senhor estava com José. A palavra que conhecia desde a infância moldou sua interpretação das circunstâncias. Em vez de ver apenas traição, ele eventualmente declarou aos seus irmãos: Vós, na verdade, planejastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em... Já parou para pensar quantas mentiras você acredita sobre si mesmo todos os dias? Eu nunca vou conseguir. Ninguém realmente se importa comigo. Eu sempre estrago tudo. Essas vozes interiores parecem tão convincentes, não é mesmo? É, como se fossem velhos amigos que nos acompanham há tanto tempo que nem questionamos mais sua presença. Mas e se eu dissesse que existe um detector de mentiras infalível à sua disposição? É exatamente isso que Jesus quis dizer quando afirmou: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Imagine uma balança antiga, daquelas com 2 pratos. De um lado, colocamos os pensamentos negativos que pesam sobre nós. Do outro lado, colocamos a verdade da palavra de Deus. Qual lado você acha que vai pesar mais? O interessante é que muitas vezes não percebemos que estamos carregando pesos desnecessários até experimentarmos o alívio de soltá-los. Pedro era um homem de negócios que conheci anos atrás. Todos os dias, ao olhar no espelho, ele se via como um fracassado, apesar de seu negócio estar crescendo. Eu sou um impostor, logo todos vão descobrir, pensava. Essa mentira o atormentava desde a infância, quando seu pai frequentemente o criticava. Um dia, durante um estudo bíblico, ele leu a passagem que diz: Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aquelas palavras o atingiram como nunca antes. Se ele era uma obra-prima divina, criada com propósito, como poderia ser um fracassado ou impostor? Lentamente, Pedro começou a substituir a mentira por esta verdade. Cada vez que o pensamento negativo surgia, ele o confrontava. Isso não combina com o que meu Criador diz sobre mim. É fascinante como nossa mente funciona como um jardim. Os pensamentos são sementes. Se permitirmos que sementes de mentiras cresçam livremente, logo teremos uma floresta de negatividade bloqueando a luz do sol. A palavra de Deus nos ensina a sermos jardineiros atentos, arrancando as ervas daninhas e plantando sementes de verdade. Como nos instrui a Escritura? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uma técnica poderosa para substituir mentiras por verdades é o que chamo de pegar em flagrante. Funciona assim: quando você perceber um pensamento negativo chegando, pare e o examine à luz da Escritura. Pergunte a si mesmo: esta afirmação está alinhada com o que Deus diz sobre mim e sobre esta situação? Se não estiver, é hora.
de introduzir uma verdade bíblica que diretamente contradiga aquela mentira. Ana sofria com ansiedade social paralisante. Cada convite para um evento desencadeava uma torrente de pensamentos. Vão me achar estranha. Não tenho nada interessante para dizer. Sou invisível para as pessoas. Essas mentiras a mantinham isolada e solitária. Com a ajuda de uma amiga, ela começou a identificar essas afirmações como mentiras e a confrontá-las com a verdade de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Também se apoiou na certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Gradualmente, Ana começou a ver interações sociais não como ameaças, mas como oportunidades para expressar o amor e poder que Deus já havia colocado dentro dela. O processo de substituição não acontece da noite para o dia. É como aprender um novo idioma. No início, você precisa traduzir conscientemente cada frase. Com prática constante, começa a pensar naturalmente na nova língua. Da mesma forma, substituir mentiras por verdades bíblicas exige prática intencional. No princípio, pode parecer mecânico ou artificial, mas persista. Como nos ensina a Escritura, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um exercício simples que tem ajudado muitas pessoas é criar o que chamo de arsenal de verdades. Pegue um caderno pequeno ou um aplicativo de notas no celular. Quando identificar uma mentira recorrente em sua mente, escreva-a. Então, pesquise na Bíblia uma verdade específica que confronte diretamente essa mentira. Por exemplo, mentira. Estou sozinho nesta luta. Verdade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Com o tempo, você construirá uma coleção poderosa de verdades divinas, prontas para serem acessadas no momento exato em que as mentiras tentarem se infiltrar. É como ter um escudo e uma espada espiritual sempre à mão. Lembre-se, as mentiras que acreditamos raramente desaparecem por conta própria. Elas precisam ser ativamente substituídas pela verdade. É um processo de demolição e reconstrução, como nos ensina a Escritura, quando diz que devemos derrubar argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. No fim das contas, cada vez que escolhemos acreditar na verdade das Escrituras, em vez das mentiras em nossa mente, damos um passo em direção à liberdade que Jesus prometeu. Uma liberdade que começa no interior e se manifesta em cada aspecto de nossa vida. Você já notou como uma simples conversa com um amigo querido pode mudar completamente o seu dia? Saímos desses encontros mais leves, como se um peso tivesse sido retirado dos nossos ombros. A oração funciona de maneira semelhante, mas com um poder infinitamente maior. É uma conversa íntima com o Criador do Universo, que também é nosso Pai amoroso. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Ele estava nos revelando uma das armas mais poderosas contra os pensamentos negativos. Imagine sua mente como uma casa com várias portas e janelas. Os pensamentos negativos são como invasores que tentam entrar sorrateiramente. A oração é como trancar essas entradas e, ao mesmo tempo, abrir uma porta direta para a presença de Deus, onde esses invasores não conseguem sobreviver. É fascinante como funciona. Não é que os problemas desapareçam magicamente, mas nossa perspectiva sobre eles se transforma completamente. Maria, uma enfermeira da emergência hospitalar, enfrentava níveis altíssimos de estresse. A cada plantão, pensamentos negativos a perseguiam. Não vou dar conta. E se eu cometer um erro fatal? Estou sempre um passo atrás. Essas vozes internas eram tão altas que ela mal conseguia ouvir seus próprios pacientes. Uma colega de trabalho sugeriu que ela experimentasse o que chamava de orações relâmpago, breves momentos de conexão com Deus em meio ao caos do hospital. Antes de entrar em cada quarto, Maria começou a sussurrar: Senhor, estou aqui com tuas mãos.
Guia-me. Quando sentia o pânico crescendo, respirava fundo e dizia internamente: a paz que excede todo entendimento, guarde meu coração agora no Asui. Início parecia estranho, quase mecânico, mas com o passar das semanas algo mudou. Os mesmos desafios continuavam presentes, mas a perspectiva de Maria havia se transformado. Era como se cada pequena oração abrisse uma janela, permitindo que uma brisa fresca dispersasse a fumaça tóxica dos pensamentos negativos. Não é que eu não tenha mais medo, ela explicou mais tarde. É que o medo não tem mais a primeira, nem a última palavra na minha vida. A beleza da oração como arma contra pensamentos negativos é que ela está sempre disponível. Não precisamos de equipamentos especiais, locais sagrados ou palavras elaboradas. Como nos lembra a Escritura, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Essa proximidade divina é nossa vantagem secreta no campo de batalha da mente. Carlos, um pai recém-divorciado, lutava com pensamentos opressores de fracasso. Durante a noite, quando a casa ficava silenciosa e as crianças dormiam, as acusações mentais pareciam gritar mais alto. Você arruinou a família. Seus filhos nunca serão os mesmos. Em seu desespero, Carlos começou a transformar esses mesmos pensamentos em orações. Em vez de ruminar sozinho, ele os levava diretamente a Deus. Senhor, sinto que falhei com minha família. Me sinto um fracasso como pai. Me ajude a enxergar a verdade e a reconstruir o que for possível. A transformação não foi instantânea, mas aos poucos, Carlos percebeu que aqueles pensamentos perdiam força quando expostos à luz da presença divina. Na oração ele encontrava não condenação, mas orientação. Não rejeição, mas aceitação. Não desespero, mas esperança renovada. Como está escrito, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Uma técnica simples que muitos têm achado útil é o que chamo de oração dos 3 movimentos. Primeiro, reconheça honestamente o pensamento negativo diante de Deus. Não tente disfarçá-lo ou espiritualizá-lo. Segundo, pergunte: Senhor, qual é a tua verdade sobre esta situação? E terceiro, agradeça a Deus por sua presença e orientação, mesmo antes de sentir qualquer mudança. Esta estrutura simples nos ajuda a não apenas desabafar, mas também a receber ativamente a perspectiva divina. Sofia, uma estudante universitária, lutava com pensamentos de rejeição após não ser incluída em um grupo de estudo. Os pensamentos negativos eram tão intensos que ela começou a evitar a biblioteca e as áreas comuns. Uma mentora lhe ensinou a oração dos 3 movimentos. Sofia começou a praticar. Deus, estou me sentindo rejeitada e sem valor porque não fui escolhida para aquele grupo. Reconhecimento. Qual é a tua verdade sobre minha identidade e valor? Pergunta. Obrigada porque tua aceitação nunca depende do que os outros pensam de mim. Agradecimento. Gradualmente, aqueles pensamentos de rejeição, que antes pareciam fatos incontestáveis, começaram a mostrar-se como interpretações distorcidas da realidade. A oração havia criado espaço para uma nova narrativa emergir, não uma baseada no medo e na insegurança, mas fundamentada no amor incondicional de Deus. Outro aspecto poderoso da oração é que ela nos conecta à força que está além de nós mesmos. Muitas vezes tentamos combater pensamentos negativos apenas com nossa própria força de vontade, o equivalente a tentar derrubar um muro de concreto com as mãos nuas. Na oração, reconhecemos nossa limitação e acessamos o poder divino. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. E Paulo complementa, tudo posso naquele que me fortalece. Juliana descobriu esse princípio da maneira mais difícil. Após perder o emprego durante uma crise econômica, pensamentos de desespero a consumiam. Por semanas, ela tentou pensar positivo, repetindo afirmações e tentando se convencer de que tudo ficaria bem. Mas nada penetrava a densa nuvem de medo que pairava sobre sua mente. Exausta de tanto lutar, ela finalmente se rendeu em oração. Deus, não consigo mais lutar sozinha. Preciso de ti. Estes pensamentos são mais fortes do que eu. Naquele momento de rendição, algo mudou.
Não que um emprego tenha aparecido magicamente, mas uma paz inexplicável começou a envolvê-la, exatamente como a Escritura promete. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração regular cria em nós o que os antigos chamavam de memória do coração, uma consciência constante da presença de Deus que nos acompanha mesmo quando não estamos conscientemente orando. É como ter um amigo sábio sempre ao seu lado, cujas palavras de sabedoria você começa naturalmente a antecipar. Quando os pensamentos negativos tentam invadir, essa memória do coração automaticamente o submete à perspectiva divina. Não é uma técnica ou truque mental, é o resultado natural de uma relação contínua cultivada na oração. Comece hoje mesmo, não importa quão simples ou desajeitada sua oração possa parecer. Deus não está procurando eloquência, mas sinceridade. Como um pai que se alegra ao ouvir as primeiras palavras balbuciadas de seu filho, nosso Pai Celestial se deleita em nossa comunicação com Ele, por mais simples que seja. A oração constante transformará sua mente não de uma vez, mas gota a gota, dia após dia, até que os pensamentos negativos que antes pareciam tão dominantes percam seu poder, substituídos pela paz que só pode vir do alto. Julgamento e um compromisso com a verdade das Escrituras como autoridade final. Você ficará surpreso com o quanto os pensamentos que pareciam ter tanto poder, quando guardados no escuro, começam a murchar quando expostos à luz da comunidade amorosa. Você já observou como uma semente, mesmo minúscula, contém dentro de si toda a informação necessária para se tornar uma árvore majestosa? O processo é lento, quase imperceptível no dia a dia. Primeiro, pequenas raízes. Depois, um broto tímido. Então, folhas e galhos que se fortalecem com cada estação. A transformação da nossa mente funciona de maneira surpreendentemente semelhante. Como nos diz Paulo, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A batalha contra os pensamentos negativos não é vencida da noite para o dia. É uma jornada de pequenas vitórias diárias, de quedas e recomeços, de crescimento gradual. Essa verdade pode ser, ao mesmo tempo, desafiadora e reconfortante. Desafiadora, porque nossa natureza humana anseia por soluções rápidas e definitivas. Reconfortante, porque nos liberta da pressão de precisar estar curados instantaneamente de padrões mentais que talvez tenham sido construídos ao longo de décadas. Mariana, uma jovem artista, lutava contra pensamentos implacáveis de autocrítica. Cada pincelada imperfeita desencadeava uma torrente interna. Você nunca será boa o suficiente. Os outros estão apenas sendo gentis quando elogiam seu trabalho. Após entregar sua vida a Cristo, ela esperava uma transformação milagrosa e imediata dessa mentalidade. As primeiras semanas foram realmente marcadas por uma nova paz e clareza. Mas logo, os velhos pensamentos começaram a ressurgir, levando-a a questionar sua própria fé. Se sou uma nova criatura em Cristo, por que ainda penso assim? Foi nesse momento que um mentor sábio compartilhou com ela a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo estivesse levedado. O fermento não. Transforma a massa instantaneamente, trabalha silenciosamente, de dentro para fora, até que toda a massa seja afetada. Sua mente, explicou ele, está sendo fermentada pela verdade. O processo é lento, mas inexorável. Esta perspectiva trouxe a Mariana uma liberdade inesperada. Em vez de se sentir derrotada cada vez que um pensamento negativo surgia, ela começou a ver cada batalha mental como uma oportunidade para exercitar sua nova identidade em Cristo. Como um músculo que se fortalece com o uso, sua capacidade de reconhecer e responder à verdade crescia a cada desafio. Uma das maiores armadilhas na jornada da renovação da mente é o que chamo de síndrome do tudo ou nada. Acreditamos que se ainda tivermos pensamentos negativos,
falhamos completamente. Esta mentalidade não apenas é incoerente com a realidade do crescimento espiritual, mas também vai contra o próprio testemunho das Escrituras sobre a vida de fé como uma jornada progressiva. Como escreveu Paulo, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Carlos, um executivo de meia-idade, compartilhou como essa compreensão transformou sua luta contra pensamentos de preocupação e ansiedade. Antes, eu oscilava entre extremos. Nos dias bons, quando conseguia manter pensamentos positivos, me sentia espiritualmente invencível. Nos dias ruins, quando a ansiedade tomava conta, me sentia um fracasso completo, como se toda a minha fé fosse uma farsa. Compreender que a transformação da mente é uma jornada me trouxe uma nova liberdade. A liberdade de ser um aprendiz, não um produto acabado. Uma técnica prática para cultivar esta perseverança é manter um diário de vitórias, onde você registra até mesmo os menores avanços na batalha contra pensamentos negativos. Talvez hoje você tenha notado um pensamento negativo mais rapidamente do que ontem. Talvez tenha conseguido substituí-lo por uma verdade bíblica, em vez de se entregar ao espiral negativo. Estas pequenas vitórias, quando notadas e celebradas, se tornam pedras no caminho da sua jornada, mostrando o quanto você já avançou quando olha para trás. Lúcia implementou esta prática após anos lutando contra pensamentos de rejeição e abandono, resultantes de traumas de infância. No início parecia que não havia nada para anotar, ela confessou. Os mesmos pensamentos dolorosos vinham com a mesma intensidade de sempre. Mas seu conselheiro a encorajou a notar as menores mudanças. Hoje reconheci o pensamento como uma mentira, mesmo que ainda o tenha sentido como verdadeiro. Com o tempo, seu diário revelou um padrão claro de crescimento. Não foi uma linha reta de melhoria, ela explicou, mas mais como uma espiral ascendente. Às vezes parecia que eu estava voltando aos mesmos lugares, mas, na verdade, estava passando por eles em um nível mais alto de compreensão e liberdade. Outra dimensão crucial da perseverança é entender que as recaídas não definem sua jornada. O profeta Miqueias sabiamente escreveu: Não te alegres contra mim, ó minha inimiga. Quando eu cair, levantar-me-ei. Quando me assentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Observe a absoluta certeza nessas palavras. Não se eu cair, mas quando eu cair, levantar-me-ei. O profeta reconhecia que as quedas fazem parte da jornada humana, mas não são o fim da história para aqueles que confiam no Senhor. Roberto enfrentou uma grave depressão após perder seu emprego de 20 anos. Pensamentos de fracasso e inutilidade o assombravam diariamente. Através de aconselhamento cristão, medicação e suporte comunitário, ele começou a experimentar dias de esperança entre os momentos escuros. O que mais me abalou, ele compartilhou, foi quando, após várias semanas de progresso, tive uma recaída severa. Os mesmos pensamentos destrutivos voltaram com toda a força. Senti que havia perdido tudo o que havia conquistado. Foi então que seu pastor compartilhou um princípio simples que mudou sua perspectiva. Roberto, quando você está ensinando uma criança a andar e ela cai, você diz: Bem, acho que andar não é para você? Claro que não. Você a ajuda a se levantar e tenta novamente, celebrando os passos que ela conseguiu dar. Essa imagem ajudou Roberto a ver suas recaídas não como fracassos definitivos, mas como parte natural do processo de aprendizado. Na verdade, ele refletiu mais tarde, aprendi mais sobre os gatilhos dos meus pensamentos negativos durante a recuperação dessa recaída do que nos meses anteriores de relativa estabilidade. A perseverança na batalha contra pensamentos negativos também é nutrida pela compreensão correta do tempo divino. Nossa cultura de gratificação instantânea nos condiciona a esperar resultados imediatos em todas as áreas da vida. Mas o Reino de Deus frequentemente opera em uma escala de tempo diferente. Como nos lembra Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa longanimidade de Deus, sua paciência e visão de longo prazo, nos convida a adotar uma perspectiva semelhante em nossa própria jornada de renovação mental. Talvez a transformação completa de certos padrões de pensamento seja obra de uma vida inteira. E se for? O valor está tanto na jornada quanto no destino, tanto no processo quanto no resultado. Helena, uma senhora de 78 anos, compartilhou uma perspectiva profunda sobre isso. Após 6 décadas como seguidora de Jesus, ela refletiu: ainda luto contra alguns dos mesmos pensamentos negativos que me atormentavam na juventude. Dúvidas sobre meu valor, medos sobre o futuro. A diferença é que agora os reconheço mais rapidamente. Sei como combatê-los melhor. E entendo que essas batalhas recorrentes não diminuem o trabalho que Deus tem feito em minha vida. Na verdade, ela sorriu. Elas me mantêm dependente dele, e talvez seja exatamente isso que ele deseja. Quando perseveramos na batalha mental, desenvolvemos uma resiliência espiritual que transcende aquela batalha específica, como afirma a carta aos Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Cada pensamento negativo enfrentado com as ferramentas da fé, escritura, oração, comunidade, nos fortalece não apenas para a próxima batalha mental, mas para todos os desafios da vida. Então, querido amigo, não desanime quando a transformação parecer lenta. Não se condene quando os velhos padrões voltarem a surgir. Em vez disso, mantenha os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continue plantando as sementes da verdade em seu coração e mente, regando-as diariamente com a palavra, mesmo quando não vê resultados imediatos. A colheita virá no tempo certo, pois quem começou a boa obra em você é fiel para completá-la.